Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. E antes de mais nada, eu quero conhecer um pouco cada um de vocês. Comenta aqui, eu estou acompanhando no chat. Então comenta de onde você está falando. Eu estou vendo muita gente entrar. Eu fico muito feliz com a presença de todos vocês aqui. Hoje a gente sabe que o tempo é o nosso ativo mais valioso e por isso eu preparei um conteúdo muito especial. Imagina, eu compilei anos da minha trajetória e vou passar isso aqui para vocês, começando desconstruindo um mito. E qual é esse mito? Você já deve ter ouvido falar que franquia não vale a pena, ou pensado que investir numa marca de outra pessoa seria pagar caro por algo que você mesmo poderia fazer. Mas eu quero trazer aqui uma reflexão. Olha como é difícil fazer algo pela primeira vez, quando a gente não tem know-how, não tem suporte, não tem um mentor. Então, eu quero aqui analisar com vocês isso de uma maneira racional e crítica. Eu sei que você, assim como eu, é um investidor exigente. Então, a realidade é que a maioria das pessoas tem uma visão equivocada sobre franquias, sobre o mundo de franchising. Isso acontece porque muitas franqueadoras não fazem um trabalho tão sério, tão bacana, e aí o mercado acaba ficando poluído. Mas você sabia que no Brasil 6 em cada 10 empresas independentes fecham antes de completar 5 anos? E esse é um fato assustador. Agora vamos comparar com uma franquia. A taxa de insucesso no mesmo período é infinitamente menor. Em 2021, por exemplo, a taxa de mortalidade de franquias foi de apenas 5,5%. Ou seja, empreender sozinho pode ser um salto no escuro. E na minha opinião, isso acontece porque muitas vezes o empreendedor não tem tempo para ficar errando e corrigindo até acertar. Então, franquia é muito bom por isso, porque alguém já veio, já testou, já fez e já errou para que você tenha sucesso e acesso a um modelo validado. Então, numa franquia, você tem um formato de negócio que já foi testado e que deu certo. A marca, ela vai ficando cada vez mais conhecida. Os processos operacionais vão ficando cada vez melhores, com o que vai acontecendo na unidade matriz e também nas outras unidades. Os manuais, o suporte, as capacitações são recorrentes e uma das coisas que eu mais gosto no franchising é a comunidade que se cria entre franqueador e franqueados. Então pensa, além da franqueadora, você tem uma rede de outras pessoas no mesmo estágio que você, ou em outros estágios mais avançados ou começando. Então essa comunidade ela vai se ajudando e tudo isso diminui drasticamente os riscos e aumenta aquilo que a gente quer, que são as chances de sucesso, as chances de lucro, de liberdade financeira. Então eu te pergunto, franquia não vale a pena? Os números nos dizem o contrário, mas tem que ser a franquia certa. E já já a gente vai começar a falar de bem-estar, que é um assunto que eu vivo todos os dias aqui na Audara e amo. Mas antes, eu quero começar com uma história que é a minha história, porque eu acredito que ela vai trazer lições valiosas para quem deseja empreender com excelência e deseja errar o menos possível. Eu sou Isabela Barros, fundadora e CEO da Audara, e a minha jornada começou há 12 anos nessa mesma área, a área de estética. E apesar de amar transformar a autoestima das pessoas através de procedimentos estéticos, eu sentia que algo faltava. Então eu via clientes tratando da pele, mas sofrendo com estresse. Outros malhavam, mas descuidavam da alimentação ou então da saúde mental, que nessa época, na verdade, era pouquíssimo falada. O mercado de bem-estar era totalmente fragmentado. Clínicas de estética de um lado, academias do outro, médicos isolados, e nesse tempo pouco se ouvia falar em medicina integrativa, em terapias integrativas, em tratar o nosso cliente como ser único. Esse era um nome, o integrativo, que eu particularmente desconhecia. Cada empresa via o cliente por uma lente muito estreita. E nesse momento eu comecei a entender que o ser humano ele é único, então a gente tinha que olhar para cada pessoa como o ser único que é. Foi então que eu me uni a Carol, uma amiga de longa data, que é apaixonada por terapias holísticas. E falando em terapias holísticas, eu quero deixar claro que isso nada tem a ver com religião,
Quando a gente fala do holístico, a gente fala de tratar o todo, então de olhar aquele ser por uma lente onde eu não enxergo só a estética, eu enxergo tudo que essa pessoa representa. Então, eu e a Carol sonhamos com um novo conceito, um centro de bem-estar integrativo que unisse o melhor de todos esses mundos em um só lugar. Em 2021, fundamos a nossa primeira unidade, a Odara Matriz, né, que assim chamamos aqui em São Paulo. E o nome Odara, que eu amo de paixão, tenho até tatuado na pele, ele vem da cultura hindu e Yorubá e significa paz e tranquilidade, que é exatamente aquilo que nós queremos proporcionar. Então nós investimos em cada detalhe, muita energia, investimento financeiro, criamos um espaço único, um ambiente elegante, acolhedor, onde o nosso cliente pudesse, na mesma jornada, fazer uma sessão de reiki, por exemplo, um tratamento estético avançado ou algo fitness no nosso estúdio. E finalizar isso com uma massagem relaxante, por exemplo. Tudo integrado, com profissionais de excelência, trabalhando em equipe multidisciplinar para cuidar dessa pessoa como um todo. E o resultado disso foi que a Odara rapidamente se tornou um ponto fora da curva. Em poucos meses, tínhamos uma lista de espera e clientes dispostos a atravessar a cidade, e a gente sabe que isso não é fácil estando em São Paulo, para ter uma experiência única e transformadora. Então nós percebemos que havíamos criado algo realmente especial, algo que encantava pelo emocional e onde as pessoas se sentiam e se sentem em casa, cuidadas, em paz, e tem também conveniência, né? Pensando pelo racional, porque aqui as pessoas têm acesso a uma esteira completa de serviços. Elas não precisam se deslocar e ir até vários lugares. E aí não demorou para que surgisse a primeira pergunta: tem Odara na minha cidade? Eu quero ter uma Odara aqui. E nesse momento eu lembro que eu fiquei muito feliz porque a Odara ela estava alcançando outras cidades, mas ao mesmo tempo não sabia como escalar. Eu queria que mais cidades, que mais estados, que mais pessoas conhecessem a Odara, mas eu ainda não tinha ideia de como fazer isso e pouco conhecia sobre o mundo do franchising. E ficava pensando como é que eu vou escalar algo que é tão robusto, que tem tantos serviços. E foi aí que de fato começou a nossa formatação para entender como a Odara se tornaria uma franqueadora. E agora que você conhece nossa origem, vamos falar do mercado onde a Odara está inserida. Porque eu sei que você é investidor, que é criterioso, quer dados concretos e tendências claras antes de tomar qualquer decisão. E que bom que é assim, porque dinheiro não aceita desaforo. Então a notícia aqui é excelente. O mercado de saúde, beleza, bem-estar, ele está em plena ascensão. O crescimento é consistente e segundo a ABF, que é a Associação Brasileira de Franchising, da qual a Odara faz parte desde o início, isso é um ponto muito importante, o setor de estética e bem-estar faturou 38 bilhões em 2021, crescendo 10,5% em relação a 2020. E essa expansão ela continua muito acelerada. De 21 para 22, o faturamento do setor cresceu muito, 13,4%, e as projeções indicam mais 12 a 14% de crescimento anual nos próximos 5 anos. E você já deve ter percebido que essa mudança ela se deu depois da pandemia. Então, na pandemia, as pessoas começaram a se cuidar muito mais, olhar muito mais para o bem-estar, olhar muito mais para a saúde, para as rotinas que cresceram absurdamente, movimentando mais de 2 milhões de dólares nesse segmento. E esses números mostram uma coisa: o brasileiro ele valoriza a beleza, ou seja, vocês estão vendo, vocês têm redes sociais, todos estão olhando para o bem-estar, estão olhando menos para festas, menos para bebida alcoólica e mais para a experiência, mais para momentos de bem-estar. E além disso, novas abordagens e o wellness como um todo estão ganhando força. O público está mais educado nesse sentido, está mais exigente, buscando soluções completas. Por isso, o conceito integrativo da Odara está totalmente alinhado a essa tendência de mercado. E um ponto importante, uma coisa que você deve saber, é que a Odara começou antes desse boom do mercado. Quando nós começamos,
o mercado também estava começando a olhar mais para o bem-estar. E nós estamos exatamente no cruzamento entre estética avançada, saúde preventiva e bem-estar holístico, os segmentos que mais crescem dentro do macro setor. E aí você pode perguntar, mas a Odara, qual é o público-alvo? Então, o nosso público são todas as pessoas que buscam bem-estar com qualidade e sem complicação, de uma maneira leve, descomplicada, um atendimento de excelência. E nós estamos vivendo também essa fase da recuperação econômica pós-crise. Então, há um aumento de consumidores dispostos a pagar mais por experiências diferenciadas e resultados comprovados. Isso é fácil, analisa no seu meio. As pessoas estão valorizando mais as experiências de bem-estar como um todo. Às vezes você olha para uma pessoa e fala: poxa, essa pessoa está se empenhando mais em viajar, em fazer estética, em treinar, e eu não a via fazendo isso antes. Sabe por quê? Porque isso está vindo na frente de outras coisas. As pessoas estão valorizando muito mais a rotina saudável, viver esse lifestyle de wellness. E nesse contexto, a Odara se posiciona de forma única. A Odara criou de fato uma comunidade. A gente faz boné, o pessoal logo compra para sair usando e eles muitas vezes não sabem quem está por trás da marca. Eles se conectam com a marca porque a marca tem um propósito e com isso nós conseguimos criar essa comunidade Odara. E lembra que eu falei um pouquinho antes do mercado fragmentado? Essa fragmentação ainda é uma realidade no mercado. Fora da Odara, por exemplo, você não encontra outras clínicas onde é possível fazer tudo em um só lugar. Então, se você, por exemplo, quiser investir em outra coisa do setor que não Odara, você vai precisar investir em marcas separadas, uma clínica, uma academia. Você não tem hoje no mercado essa opção de tudo em um só lugar. A Odara te oferece essa oportunidade de ter um ecossistema completo que capta a demanda de vários mercados e atende em um lugar único, em um só negócio. Estética, fitness, saúde, spa. E tudo isso converge para que a unidade cresça mais rápido e para que você, como franqueado, como empreendedor, fature mais. Então, em vez de concorrer só com uma clínica de estética, por exemplo, ou só com um estúdio de pilates, você consegue. Se as terapias holísticas crescem, por exemplo, você também ganha. Nós aqui oferecemos também bem-estar empresarial. Então, olha que maneira legal de ter previsibilidade na sua unidade. Em resumo, o cenário de bem-estar é extremamente favorável. E isso eu nem preciso ficar aqui falando, provando, porque vocês estão vendo, vocês estão acompanhando essa alta demanda do setor e estão acompanhando como os consumidores estão buscando exatamente o que a Odara oferece. Então, investir agora nesse mercado significa aproveitar o momento de expansão e, como nós dizemos aqui, a hora de investir em bem-estar é agora. Porque deixa eu te falar uma coisa, né? Quem chega primeiro bebe água limpa. Então, os principais pontos, os principais estados, as principais capitais já estão sendo ocupados. E eu vou aqui dar um exemplo para vocês. Em resumo, a hora de investir na sua unidade Odara é agora, aproveitando que nós ainda temos muitas regiões especiais disponíveis, muitas capitais disponíveis, outras franqueadoras mais antigas, se vocês forem pesquisar, elas não vão ter pontos tão bacanas disponíveis e isso impacta totalmente o seu negócio. Então aproveite, o momento certo de entrar numa franqueadora é quando ela já não tem tantos anos de operação, porque ainda tem muitos pontos legais disponíveis, mas também não está em fase inicial. E a Odara ela está exatamente nesse momento. Ela já tem todo o know-how, todo o suporte, mas ainda tem ótimos pontos disponíveis. Então, a hora de olhar para esse mercado, para o mercado de bem-estar é agora. E eu não estou falando só de faturamento, eu estou falando de entrar em um mercado que transforma a vida das pessoas. Então, imagina que quando as pessoas vêm aqui para a Odara, muitas vezes esse é o melhor momento do dia delas. Olha como isso é importante. Elas tiram um tempo para vir até aqui, mesmo podendo escolher outros lugares. E
Isso é muito gratificante, melhorar de alguma maneira o dia e a vida das pessoas. Então a hora de olhar para esse mercado é agora. E eu não estou falando só de faturamento, eu estou falando de entrar em um mercado que transforma a vida das pessoas. Imagina que quando as pessoas vêm aqui para a Odara, muitas vezes é o melhor momento do dia delas. Elas tiram tempo para elas e a Odara faz parte disso. Chegamos agora ao coração da nossa live. A parte principal, detalhar como o modelo de franquia da Odara é de fato um modelo diferenciado, lucrativo e escalável. Eu vou dividir esse bloco em tópicos para ficar mais claro, tá? Então a gente vai falar aqui em posicionamento integrativo. E aí eu quero que vocês lembrem que sempre que eu trouxer as palavras integrativo, holístico, eu estou falando de cuidar do corpo, mente e espírito. A Odara, ela se orgulha de ter esse posicionamento e nós fomos pioneiros em criar um modelo escalável, integrativo e modular. Literalmente a primeira do mundo nesse formato, não tem outra. E na prática nós oferecemos formatos de franquia modulares, adaptáveis ao perfil de investimento de cada franqueado, ao espaço que ele tem e o que eu estou querendo dizer com isso? Que o franqueado pode abrir, por exemplo, uma Odara com espaço de área fitness ou não, por exemplo, com pilates ou não. Depende do espaço, depende do investimento, depende do que ele tem de investimento disponível e até uma unidade pocket com 2, 3 salas, isso também é possível. Depende também da cidade, do tamanho, de onde você está localizado. E essa modularidade é fantástica porque ela personaliza o seu negócio conforme o mercado local. E tudo isso, claro, sem perder a essência da marca. Isso é muito importante. Em todos os formatos, o conceito 360 permanece. Esse conceito 360 é cuidar do corpo, da mente e do espírito, fazendo isso em um só lugar. Isso nos torna a primeira franquia verdadeiramente focada na experiência completa do nosso cliente. Cada jornada do cliente Odara é cuidadosamente desenhada para encantar, do chá de boas-vindas na recepção, da avaliação integrada, onde um profissional pode indicar serviços complementares e também, é claro, do pós-atendimento. Isso é muito importante. Todo acompanhamento que a gente dá para que esse cliente volte e para que ele de fato seja parte da família Odara. E o cliente, ele sente quando ele está num espaço diferenciado, e isso todo mundo fala aqui. Ele sente que o cuidado é diferente, que a atenção é diferente. Isso gera lealdade, gera admiração imediata pela marca. Eu já falei, mas vale ressaltar que franquia é para te passar know-how e suporte. E franquia só é boa quando o suporte é excelente. Na Odara, isso é uma obsessão. Nosso compromisso é entregar o suporte mais completo do mercado para que os nossos franqueados consigam ter sucesso mais rápido, performar melhor. E o que isso inclui de fato? Treinamento inicial imersivo, são semanas de captação, descobrindo tudo, conhecendo o modelo, tendo aulas com uma equipe muito qualificada. Nossos protocolos de atendimento são exclusivos, uso de equipamentos tecnológicos, gestão do negócio em si, técnicas de vendas consultivas e até treinamento nas terapias integrativas para o melhor entendimento desse nosso conceito. Ou seja, mesmo que você não seja um terapeuta, mesmo que você não seja um biomédico, não quero que você se preocupe, isso não é uma barreira. Nós temos um sistema e nesse sistema você acessa manuais operacionais detalhados, frutos de anos de refinamento. Aqui a gente não esconde nada. Nossos manuais cobrem cada um dos setores, do padrão de limpeza da clínica ao roteiro de encantamento do cliente. E esses processos, que são muito bem definidos, significam que você não vai reinventar a roda, ou seja, você não vai precisar ficar dependendo de tempo para criar. É muito importante falar também da consultoria e do acompanhamento, do suporte contínuo. Não é treinou, abriu e tchau. Pelo contrário, você terá um consultor dedicado que fará visitas periódicas, acompanhamentos periódicos, presenciais e virtuais e vai te ajudar no sucesso da sua unidade. Na Odara, o marketing é pensado de forma estratégica, então nós valorizamos muito esse nosso lado de marketing, de posicionamento, e o nosso posicionamento sempre se destacou nesse mercado, sempre foi muito elogiado por todos, e nós aqui da franqueadora investimos fortemente
na força da marca através de presença digital, redes sociais e parcerias estratégicas que reforçam o prestígio da rede. E para os franqueados, nós oferecemos um suporte completo em marketing, treinamentos, campanhas prontas, pensadas para adaptação local, manuais, materiais de altíssimo padrão, e a nossa equipe orienta você, meu futuro franqueado, na aplicação das estratégias e te apoia na execução de ações regionais. Diretor, para finalizar esse ponto do marketing, que para mim é um ponto muito forte, um dos mais fortes da Odara, coloca aqui na tela o nosso QR Code, porque eu quero pedir para você que está nos assistindo e ainda não segue a Odara, começar a seguir agora. E aproveita, segue também mais 2 ou 3 concorrentes do franchising para você entender a diferença do posicionamento da Odara. Só de bater o olho você vai perceber como nós nos destacamos nesse mercado. E agora vamos falar de tecnologia e gestão. Você, como franqueado Odara, vai ter acesso a sistemas validados, simplificados. Então, nós trabalhamos hoje com sistemas de gestão que são integrados, que fazem agendamento online, que são realizados para o nosso franqueado Odara. Controle de estoque de produtos, fluxo financeiro, indicadores de desempenho, os famosos KPIs, e tudo isso em um só lugar em tempo real. Ou seja, se eu sou multifranqueado e tenho 3 unidades, eu quero saber quanto minha unidade faturou hoje. Eu acesso aqui pelo meu celular e eu consigo de maneira fácil ver isso. Então, nem com isso você tem que se preocupar, porque tudo isso já foi pensado, testado, validado. Um sistema assim, custando do zero, custaria uma fortuna. Tudo do zero é muito mais custoso. Vocês estão vendo a nossa logo aqui atrás e até o azul foi criado de maneira exclusiva, específico para a Odara. Então é incomparável o custo de começar algo do zero ou o custo de pegar algo com alguém que já trabalhou muito, que já validou. Agora, eu quero falar com vocês de parcerias, de fornecedores homologados, que é um super bônus. O franchising ele já é muito bom independente disso, mas no franchising tudo fica mais simples. Por exemplo, todo mundo conhece o Botox e você, como franqueado Odara, paga muito mais barato em um Botox comparado a uma clínica que compra Botox sozinho. Aqui você está comprando em rede. Então esse é um super bônus. Você tem benefícios por estar em grupo, está comprando de maneira coletiva, os preços ficam cada vez menores e você, em uma rede, terá acesso aos melhores fornecedores do mercado, equipamentos, dermocosméticos, tudo isso já negociado pela franqueadora em escala. Isso garante os melhores custos e a melhor qualidade. E também um auxílio nessas compras coletivas. Poxa, aqui nós somos uma equipe e se você franqueado não estiver sabendo lidar com algo na hora da compra, a gente está aqui para te ajudar em cada etapa desse processo. Cada fornecedor que entra na rede passa por uma curadoria, então você também não tem que perder tempo nem energia com isso. A Odara testa, a Odara prova e quando é bom, a Odara inclui no portfólio e te entrega. Você sai na frente da concorrência. Em paralelo, parcerias com fintechs, planos de saúde, empresas, programas de bem-estar, tudo isso pensado para beneficiar o sistema. O suporte Odara pega na sua mão do início ao fim. E o objetivo é claro, fazer com que cada unidade seja tão excelente quanto a primeira, que é aqui a nossa matriz. E isso não é exagero, investimos pesado nisso e para você que é um empreendedor exigente, significa dormir tranquilo, sabendo que tem um time experiente, cheio de energia por trás e uma estrutura. Ou seja, escolher a Odara é um jeito seguro e inteligente de empreender no mercado de bem-estar. É unir a sua capacidade de investimento, a sua gestão local com toda a nossa experiência, com toda a nossa expertise, com toda a nossa estrutura e a nossa marca. Você foca em liderar e nós te oferecemos as ferramentas. Com a Odara, eu com certeza fui mais longe do que iria sozinho. Então vamos lá. Se você está aqui até agora ouvindo tudo isso que eu estou te falando, você está pensando e se perguntando, tudo muito bom, mas e os números? Quanto eu posso ganhar? Vale o investimento? Eu tenho dinheiro suficiente para isso?
Agora eu vou falar com você abertamente sobre o retorno financeiro, trazendo exemplos e comparações para ilustrar o potencial da Audara. Então, para começar, vamos falar do investimento necessário. A Audara, vocês já sabem, é um negócio completo e de alto padrão, e isso reflete no investimento. Hoje, o investimento inicial é a partir de 480 mil. E para onde vai esse valor? Ele não vem aqui para a franqueadora, tá? Para o meu bolso, não, nada disso. Para a franqueadora, você vai pagar a taxa de franquia, que custa 90 mil reais. E só, aqui a gente não recebe mais nada. Essa taxa de franquia, ela vai incluir o seu projeto arquitetônico, todo o treinamento, todo o suporte durante os 5 anos. Então, aqui para a franqueadora é só isso. Taxa de franquia e, claro, depois da abertura, royalties e FPP. O restante você vai gastar na implantação da sua unidade. E aí você pode perguntar, tá bom, Isabela, mas o que é a implantação da minha unidade? A implantação é o que você vai gastar em obra civil, então depende muito do ponto que você vai escolher. Nós vamos te treinar e te ensinar a escolher um bom ponto. A gente vai te ensinar onde você gasta mais, onde você gasta menos e também o seu capital de giro inicial. Tudo isso nós vamos te passar. O estoque, toda a parte de rouparia, eles já estão nesse valor. Então, basicamente, o seu investimento inicial total vai girar em torno de 480 mil. E ele pode, de repente, ser menor se você escolher um ponto que necessite de pouca adequação, como, por exemplo, um ponto que já tenha sido uma clínica. E agora, falando de faturamento e lucratividade. Nossas projeções, baseadas no desempenho real das unidades, indicam faturamento médio mensal em torno de 150 mil por unidade. E desse montante, nós estipulamos um lucro líquido de 30% na linha final. Eu sei que parece muito, principalmente para quem está acostumado aí com outros setores, alimentação ou investimento bancário, mas eu vou te dar um exemplo de um procedimento específico. Quando a gente fala de produto, de custo de insumo, a gente fala muito em CMV. Então eu vou falar novamente do Botox, que é muito usado e que todos conhecem. Para fazer um Botox, eu gasto hoje aqui na Audara menos de 400 reais, tá? Tô falando de produto que eu, como dona de clínica, gasto. E eu vendo esse Botox a 1.400. Por isso que a margem final é alta, por isso que o lucro é alto, porque os procedimentos têm um custo relativamente baixo e são rentáveis. A massagem também é muito rentável. E o que eu quero te dizer com isso é que você está em um segmento que tem alta margem de lucro. E depois dessa live, nós temos algumas etapas e uma delas é onde eu vou te contar quais são exatamente esses serviços e quanto a gente gasta para executar cada um deles. Tá bom, Isabela, já entendi que eu vou lucrar bastante, que o Botox custa X e eu vendo por Y, mas e a minha folha de pagamento? Os custos operacionais, eles variam entre custos fixos e variáveis, depende do seu volume de venda e serviços. Quanto mais serviços você vende, mais você tem que comprar. Isso é muito bom, um problema bom de resolver. Então depende muito, mas vamos falar que é possível equilibrar uma operação em 45 mil reais, ou seja, para que você pense de maneira fácil. Eu preciso para break-even, para equilibrar minha operação, de 45 mil reais, ou seja, 45 clientes gastando R$ 1.000 ao mês equilibrariam sua operação. Isso não é difícil, pensando que um cliente vai indicando o outro, pensando que você vai colocar a sua energia nisso, porque todos os outros processos já estão prontos. Então você vai focar em trazer clientes para a sua unidade. E esse lucro de 30% na linha final, ele depende muito do que você vende, mas de repente você pode vender algumas coisas em menor escala, mas você vai ter aulas com especialistas que vão te ensinar sobre finanças, sobre CMV, sobre o custo exato de cada serviço que você vende na sua unidade, e aí você vai entender o seu ponto de equilíbrio e o seu payback. Então, graças à mistura de serviço, ao mix da Audara e a essa demanda crescente, as unidades tendem a atingir o ponto de equilíbrio, que é o famoso break-even rapidamente. Então, o que é o break-even e quanto eu preciso faturar para empatar? O break-even ele costuma vir em 4 meses, mas nós temos unidades que tiveram break-even antes mesmo da inauguração.
Tem uma unidade que inaugurou há poucos dias e já teve break-even porque começou a trabalhar a parte comercial antes da inauguração. E o payback, ele vem em média 18 meses. Isso depende muito do custo que você vai ter na sua obra e do custo que você vai ter na sua unidade. Se você conseguir implantar a sua unidade com um custo baixo, pode ser que você consiga adiantar esse payback. E tudo isso a gente vai desdobrar e eu te mostro casos reais nos nossos próximos passos. Em resumo, em um cenário mediano, em cerca de um ano e meio, você recupera tudo que investiu. E o franchising, ele é pensado para isso, para retornar o seu capital o mais rápido possível, com margens e custos inteligentes. Você pode agora estar se perguntando, mas como a Odara consegue margens tão boas? A resposta está na eficiência integrada do modelo. Primeiro, muitos dos nossos serviços têm um alto valor agregado. Procedimentos estéticos avançados, spa, consultas, terapias, coisas que possuem uma margem muito alta, porque os clientes pagam pela especialização e pela experiência premium. Segundo, ao combinar várias frentes, diluímos alguns custos fixos. A mesma recepção atende diferentes serviços, o mesmo software coordena toda a operação. Parte da equipe é multitarefa, então você pode se perguntar: Isabela, gostei do negócio, fiz outras reuniões, te conheci pessoalmente, conheci a matriz, entendi o modelo, abri minha unidade e agora? O que mais eu pago à franqueadora? Essa é uma excelente pergunta. Você vai pagar os royalties e o FPP. Royalties de 7% e FPP 2%. Eu vou te falar uma coisa do fundo do meu coração, porque eu também tenho franquia, sou franqueada de outro segmento. Não se preocupe com isso. Não pense em fazer essa economia porque é uma economia burra. Começar sozinho pode ser muito mais caro. Abrir um negócio do zero para não pagar royalties não é uma economia, é um desperdício. Os fornecedores homologados, por exemplo, muitas vezes nos dão muito mais do que 7% de desconto. Então, não pense nessa economia porque não é inteligente. Os royalties e o FPP são necessários para que a rede cresça. A Odara Moema, aqui em São Paulo, foi a nossa primeira unidade franqueada, inaugurada em 2024, e no seu terceiro mês de operação já tinha alcançado 80% da capacidade máxima de agenda, ou seja, a clínica estava cheia. E eu trouxe aqui agora mais 2 cases reais de unidades em operação. A Odara Moema, aqui em São Paulo, foi a nossa primeira unidade franqueada, inaugurada em 2024, e no seu terceiro mês de operação já tinha alcançado 80% da capacidade máxima de agenda, ou seja, a clínica estava cheia. E eu trouxe agora mais 2 cases reais de unidades em operação. A primeira é a Odara Rio, que o nosso franqueado desde o começo entendeu que o segredo do sucesso estava em construir uma base sólida antes mesmo da inauguração. Então, com o apoio da nossa equipe de expansão e de marketing, ele começou um trabalho de pré-lançamento com muita estratégia, consistência e propósito. E o resultado disso foi que antes mesmo de abrir as portas, ele já estava com uma bela agenda preenchida. Um marco que comprova a força da metodologia e o poder da marca. Outro exemplo é da Odara Morumbi, que está em uma das regiões mais exigentes de São Paulo e se consolidou com uma estrutura impecável e um atendimento que encanta. Tornou-se destino de grandes nomes como Virgínia, Zé Felipe, João Guilherme, GK. E isso é a prova viva que a experiência Odara encanta todos os públicos, do cotidiano ao universo das celebridades. E esses são apenas 2 exemplos do que a força da marca é capaz de gerar quando encontra um franqueado comprometido e alinhado com o nosso propósito. E agora chegamos ao fim dessa live e eu quero que você, sinceramente, se imagine daqui a alguns anos. Visualize-se como dono de uma unidade Odara, pense no orgulho de entrar em um estabelecimento que é seu, ser cumprimentado pela sua equipe, que estará motivada, capacitada, ver clientes satisfeitos circulando, saindo sorridentes de uma sessão, saindo revigorados de uma massagem, radiantes após um tratamento estético, com autoestima elevada, um grupo muito feliz treinando, quem sabe no seu estúdio de pilates. Imagine ouvir os relatos de clientes dizendo: a Odara mudou a minha vida. Ao mesmo tempo,
visualize os relatórios do seu negócio, metas sendo batidas, sua rentabilidade permitindo você usufruir de uma vida próspera com a tranquilidade de quem investiu certo. Isso não é um sonho distante, é a realidade que estamos construindo com os nossos franqueados. Então vamos agora recapitular os pontos-chave que tornam isso possível. Você viu que a Audara atua num setor em grande crescimento, viu que oferecemos um modelo de negócio robusto, com um suporte incomparável e diferenciais que protegem seu investimento da concorrência. Analisamos os números que indicam forte retorno, rapidez no payback, tudo respaldado por casos reais e pela solidez de uma operação estruturada. Além de tudo, há o fator intangível do propósito. Empreender com a Audara é abraçar a missão de espalhar bem-estar e qualidade de vida, impactando positivamente o mundo. A decisão agora está em suas mãos. Nós não buscamos centenas de franqueados, buscamos pessoas que valorizem excelência, que tenham essa chama empreendedora, mas também discernimento de seguir um padrão vencedor. Por isso, sejamos diretos. Temos vagas limitadas para novos franqueados Audara. Cada nova unidade é escolhida cuidadosamente para garantir território adequado e aproveitar essa oportunidade do mercado de bem-estar que está tão em alta. Clica no link de aplicação ou no formulário que está sendo disponibilizado aqui. E esse formulário é onde nós analisamos se estamos alinhados. Mostre nele o seu interesse e conta pra gente sobre você. Conta pra gente por que você quer investir nesse mercado de bem-estar. E eu quero enfatizar aqui a nossa seletividade. Nós já temos diversas regiões estratégicas mapeadas e algumas negociações em andamento. Em breve, certos bairros, capitais e cidades importantes poderão ter o seu franqueado Audara já definido e nós visualizamos uma série de boas oportunidades que tendem a ser agarradas por quem tem visão. Então, se você tem poder de investimento e se identifica com tudo que falamos, agir rápido faz a diferença. Se você chegou até aqui, eu tenho um palpite de que você é diferenciado. Afinal, você dedicou tempo para se informar a fundo sobre o mercado. E agora, para finalizar, eu quero te dar o último recado. Se tudo isso te impactou de alguma maneira e despertou o desejo de entender melhor o que está por trás da Audara, eu quero pessoalmente conversar com você. Nessa conversa, vamos descobrir juntos se a Audara realmente é o caminho certo para o seu momento e principalmente qual modelo de franquia faz mais sentido para o seu perfil como empreendedor. Muita gente escolhe um negócio apenas pelo retorno financeiro e acaba frustrada porque o modelo não combina com o estilo de gestão, ritmo ou propósito. Por isso, essa reunião não é apenas uma apresentação da Audara, é uma oportunidade para você entender onde você se encaixa e qual formato pode te gerar mais resultado, satisfação e liberdade. Preencha o formulário abaixo e agende a sua conversa. Ela pode ser o ponto de virada entre apenas empreender e prosperar com propósito. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua atenção e nós nos vemos em breve na Audara Quem Sabe.